Olá, turma! Nos encontramos novamente. Nós vamos agora estudar a aula de religião, cujo assunto é as raízes do Brasil. Nós vamos voltar a conhecer um pouco sobre as raízes do Brasil. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a cultura indígena também, porque foi uma etnia que fez parte da formação do povo brasileiro. Nós vamos conhecer a sua religião, ok? Esperem só um pouquinho para eu poder compartilhar a aula com vocês, tá certo? Pronto. Espero que vocês já estejam olhando, tá? Então, esse é o nosso assunto, as raízes do Brasil. Observe aqui que nesse primeiro slide eu coloquei a figura dos índios, porque hoje nós iremos trabalhar com a religião indígena. Vamos conhecer um pouco sobre a religião indígena, ok? Vamos começar? A religião indígena, assim como qualquer outra, tem relação com crenças, valores, rituais e cultos. Algumas pessoas afirmam que o indígena não tem religião. Esse é um resquício de preconceito que os colonizadores europeus trouxeram. Qualquer religião que não fosse a deles não era considerada religião. Por exemplo, quando os portugueses chegaram, eles trouxeram a religião católica para cá. E os índios, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, tá certo? Então, tinha um deus para a chuva, um deus para o sol, um deus para a terra, um deus para as plantas. Então, para todos eles tinham deuses, tá? Por isso eles eram politeístas. Embora seja costume de dizer que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, mas os indígenas já habitavam há muito tempo nossa terra, tá certo? Na verdade, as terras que hoje formam o Brasil foram também tomadas pelos europeus, infelizmente. Hoje temos de redescobrir os indígenas, aprender que eles são a base da formação do Brasil e vê-los com mais senso de justiça, na sua condição de raiz importante e marginalizada da nossa cultura. Porque, como eu falei na aula de história, quando os portugueses chegaram, eles chegaram amistosamente. Com o passar do tempo, eles começaram a escravizar os índios, pois eles precisavam de mão de obra escrava, ok? Para estudiosos, gente, o termo índio carrega um preconceito muito grande por tratar-se de um erro histórico. Quando os colonizadores chegaram às novas terras, eles acharam que estavam chegando às Índias, por isso que eles colocaram o nome dos habitantes que moravam nessa terra, que é o Brasil, de índios, né? É como um apelido, uma conotação pejorativa, ou seja, uma crítica, um apelido ofensivo, tá certo? Alguns autores sugerem que substituir a palavra índio pelas palavras ameríndio ou indígena designa o nativo do continente americano, tá? Então, foi por isso que os índios receberam esse nome, por causa de um erro histórico. Porque os portugueses, eles achavam que estavam chegando nas Índias, porque eles estavam fazendo comercialização com as Índias, e na hora eles chegaram a uma nova terra que eles não conheciam. E quando eles chegaram, que encontraram os habitantes aqui, como eles achavam que estavam chegando nas Índias, eles acabaram colocando o nome dos habitantes de índios, tá? E continuando, né? Como eu falei para vocês, os portugueses escravizaram os índios. Então, alguns eles não aceitaram ser escravizados e não aceitaram se adaptar às tradições dos portugueses. Então, por isso, muitas nações indígenas foram exterminadas durante a colonização do Brasil. Muitos índios morreram, certo? E assim, o problema, gente, é que muitas nações indígenas, como eu falei, eles foram exterminados. Quando os portugueses aqui chegaram, eles encontraram mais ou menos 5 milhões de indígenas. E atualmente nós não temos isso tudo. De acordo com o censo, né, do IBGE de 2010, restam apenas 240 povos, ou seja, 896 mil indígenas. Então morreram muito, né, com a escravização deles, com a dizimação dos indígenas, ok? Então, como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje é para falar sobre o sagrado para os indígenas, o que eles consideram sagrado, tá? Há muita coisa sagrada para os povos indígenas, turma. A terra em que nascem,
tá? Eles respeitam e acham, e é uma terra para eles é sagrada. É nessa terra que eles enterram seus mortos, tá? Os espíritos que se foram, ou seja, eles cultivam muita tradição, né, da sabedoria, ou seja, aquelas pessoas mais velhas que morreram, eles acham sagrado porque levaram toda a sabedoria com eles, tá? As forças da natureza, que são comandadas por espíritos e deuses, como eu falei para vocês, tudo eles eram politeístas e para cada coisa na natureza tinha um Deus responsável. Os ritos que praticam em danças e cantos, então tudo isso para eles são sagrados, tá? Por exemplo, para pedir chuva, para celebrar um casamento, para enterrar um morto, para festejar uma vitória de guerra, os indígenas, eles tinham esse modo sagrado de apresentar a sua gratidão, tá bom? E nós vamos falar agora sobre alguns ritos, por exemplo, também era sagrado para eles, né? Quando as mulheres e crianças, eles cantam, dançam, né? Isso para eles são rituais. É difícil falar um pouco de rituais ou ritos, né? Porque cada coisa tem um ritual diferente, mas a maioria deles são ritos de passagem, que marcam um momento importante na vida de cada indivíduo. Praticam-se ritos ou rituais quando se passa a um novo estado social, ou seja, eu sou apenas um componente daquela tribo, mas eu passo a ser o cacique, ou eu passo a ser o pajé, então eu passei de para um novo estado social. Então tem um rito de passagem para isso. Quando nasce um bebê, tem um rito de passagem. Quando há um casamento, tem um rito de passagem, tá? Quando se entra no mundo adulto ou no mundo dos mortos, tem um rito de passagem. Por exemplo, quando o adolescente entra no mundo adulto, por exemplo, os meninos têm de passar por várias provas, certo? E aguentar firme a dor, né? Mostrar que são guerreiros valentes. Então, ficam também um período sem poder sair de casa. No caso das meninas, elas passam algum tempo trancadas e precisam se preparar para serem mulheres. Entre os caiapó, por exemplo, a menina fica 3 semanas sem sair de casa, sofrendo pequenas incisões com dentes de piranha para purificar o sangue, ou seja, elas ficam trancadas e eles vão a cada dia eles pegam os dentes da piranha e furam a pele dela para que aquele sangue saia e se renove para um outro sangue. Tem para purificar. Entre as tribos do Xingu, por exemplo, a reclusão das meninas dura 6 meses a 1 ano, em completa escuridão. Pensem nesse rito de passagem, né? Uma menina passar 1 ano no escuro, só vai sair da oca dela depois de 1 ano de reclusão. Isso tudo são ritos de passagem. Eu assisti uma vez um documentário em que estava acontecendo o rito de passagem de um menino para a adolescência. Ele tinha que colocar na mão uma luva, né, que eles fizeram, cheio de formigas que mordem e a pessoa sente muita dor. Então, isso também é rito de passagem, ok? Então, tudo isso é sagrado para os indígenas. Observação: um dos valores da cultura indígena é o respeito que se tem pelos mais velhos. São eles que detêm o saber e a tradição e transmitem o que é preciso ensinar às novas gerações. Então, eles têm, assim, uma devoção muito grande aos índios mais velhos, pois eles sabem que a sabedoria está ali. Então, aqueles mais velhos têm a função, né, os índios mais velhos têm a função de passar sabedoria para as gerações mais novas, certo? E os pajés? Eu acho que vocês já ouviram falar, né, nos pajés. Os pajés, ou seja, o pajé, é a pessoa mais respeitada da tribo, pois é ele que detém o poder de entrar em contato com o mundo invisível, tá? É ele que vê os espíritos, cura as doenças, dá conselhos, prevê o futuro e comanda os rituais. Sabe de todas as tradições e conhece todos os segredos. Então, o pajé, ele é um ser espiritual dentro da tribo. Ele é um ser espiritual assim. Está em estado físico, mas ele tem aquele contato com os espíritos da natureza e também com os espíritos dos antepassados, tá? É ele que se comunica com esses espíritos para poder dar conselhos, para poder prever o futuro e para poder comandar os rituais.
Os pajés, gente, também fazem um ritual chamado pagelança. Que ritual é esse? Nesse ritual, eles fumam, eles cantam, eles fazem suas rezas para afastar algum espírito mal que esteja machucando, prejudicando, né, atormentando determinada pessoa. E também, por meio da pagelança, eles curam doenças, tá? Através, na hora no ritual de pagelança, eles utilizam as ervas medicinais que os indígenas, eles mesmo cultivam nas matas para poder tratar as doenças, tá? Então, o pajé é uma pessoa muito importante dentro da tribo, ok? É como se fosse o médico deles. O médico do mato, o médico que cura as doenças por meio das ervas que eles cultivam. E, além de ser médico, ele é um médium, ou seja, aquela pessoa que está em contato com os espíritos da natureza e com os espíritos dos antepassados, dos índios que já se foram, certo? Aqui eu coloquei para vocês uma foto de pagelança. Observem que tem um índio deitado, esse índio com certeza está doente, e nós temos o pajé aqui cantando ou rezando as suas rezas, fazendo a pagelança para que o índio possa ficar bom, ok? Então, hoje nós conhecemos um pouquinho da religião dos indígenas, tá? Para vocês observarem que a religião dos indígenas é muito rica, tá? E que nós pegamos algumas coisas da cultura indígena para a nossa tradição brasileira, tá? Então, boa noite, espero que tenham gostado da aula, leiam o meu material e assistam a minha explicação. Até a próxima aula.